Olá, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus e com certeza essa programação entra no ar para lhe ajudar, para lhe orientar, para que você tenha entendimento como agir, como reagir diante das lutas que você vem enfrentando. Eu quero desde já deixar a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição. Você que tem enfrentado lutas, guerras, você tem aqui o telefone 48, é o código, 3216-6162 e o WhatsApp é o 11 3573 3500 para áudio ou texto. Plataforma na internet é o pastoronline.com. Pode agora interagir, entre em contato, você que precisa de uma orientação à luz da palavra de Deus, a nossa equipe de fé está pronta para lhe ajudar, tá certo? Vamos começar o programa de hoje com esta matéria a respeito de estresse no ambiente de trabalho. Quantas pessoas, por causa do estresse, têm tido a saúde mental comprometida? De repente, a mente e o corpo sentem a pressão e o desconforto. Sobrecarga, pressão e assédio. Essa é a rotina que os profissionais de direito enfrentam todos os dias. Diante do alto índice de estresse, o estado físico e emocional acabam sendo abalados e muitos chegam ao extremo. Extremo este que foi vivido pela Rafaela Drummond. A escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais tirou a própria vida. A vítima declarou antes de morrer que estava sobrecarregada e sofria assédio. É por isso que tá todo mundo adoecendo, todo mundo pegando licença, tá todo mundo nem aí. Na mensagem de áudio, ela chora e diz que a situação estava insustentável. Falo também que eu não tô aguentando mais. Porrada de todo quanto é lado da minha vida. E mostra esse áudio pra aparecer mesmo. Vai adiantar nada, porque o ser humano é um lixo. E daqui a 2 semanas ninguém vai nem estar lembrando. Um estudo brasileiro revelou também que 28% dos advogados têm depressão, 23% sintomas de estresse, já 21% fazem uso problemático de álcool e 19% possuem ansiedade. Esses profissionais são fundamentais e lutam pelos direitos dos cidadãos e para que os deveres do Estado sejam cumpridos. Diante de tudo isso, existem os prazos fatais, o fato de perder o processo e tudo isso gera estresse profissional que acaba sendo agravado ao longo do tempo. Para saber como esses profissionais lidam com tanta pressão e o que já perderam ao longo do exercício da profissão, fomos ao fórum conversar com eles. Mas a esperança e, claro, a responsabilidade e também a organização faz nós acostumarmos com o excesso de trabalho. Diante da tua rotina, você já passou por uma situação de pressão e de assédio? Sim, muitas. Essa semana, 2. É natural. A esperança é a última que morre, mas o sono, confesso que faço uso de medicação para dormir com qualidade de sono. E, enfim, a nossa vida é um pouco estressante em relação aos prazos, mas é a profissão que a gente escolheu, que a gente gosta e não tem muito que fugir disso. Principalmente convívio com a família, porque assim é muita correria, é um estresse diário, porque a gente lida com problemas de pessoas, né? Então realmente a nossa profissão é muito estressante. Não é apenas nessa carreira de direito que isso tem acontecido, mas em muitas áreas. Quem sabe você começou o seu ano com dívidas, você começou o seu ano com problemas para faturamento, as suas vendas aí na sua empresa não estão satisfatórias e as contas com os credores, com os fornecedores se avolumando e você está aí numa situação de desespero. Veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 121, versículos 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então entenda, quando você se alia a Deus, você faz um pacto com Deus, dele vem o socorro. Por esta razão que nesta próxima segunda-feira, 2 de junho, a primeira segunda-feira do novo mês, eu quero convidar a você
para participar deste grande clamor que vamos fazer, o clamor pelo fim do luto financeiro. Você sabe que luto é momento de perda, momento de tristeza, momento de dor. E quem sabe você vem enfrentando esse luto. Você está de luto porque perdeu um patrimônio, porque perdeu uma empresa, um comércio, um emprego, uma promoção. Você vem vivendo a cada dia dando passos para trás. E o problema financeiro, ele é um problema raiz. Quando ele não é resolvido, ele acaba gerando outros problemas em outras áreas. Como você viu na matéria, problemas emocionais, problemas às vezes no casamento, brigas, discórdias, dissensões, peso dentro de casa, familiares que discutem e até a saúde acaba sendo abalada, não é verdade? Então, nesta segunda agora, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. 6 opções de Congresso da Prosperidade com Deus, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310. A cada segunda-feira, centenas de pessoas têm participado e Deus tem dado a vitória a elas. Esteja com a gente, entrada e estacionamento gratuitos, venha participar desse clamor e na oportunidade nós teremos uma bênção especial para todos os vendedores. Atenção, você que trabalha com vendas, com representação de algum produto, você é o nosso convidado para essa segunda-feira. Mas é claro, todos os profissionais. Vamos colocar em Deus as batalhas, as lutas, as guerras, as aflições e certamente você vai vencer. E para mais endereços, o site de localização é este, universal.org/localizar, tá certo? Vamos agora com esta entrevista com a Patrícia Nunes. Ela vai contar o antes e o depois de ter firmado um pacto com Deus. Olha, eu estou conversando com a Patrícia, ela que está lá na Praia Grande. Estava me contando que durante 15 anos trabalhava para outras pessoas e tinha uma vida muito limitada. Não é isso, Patrícia? Conta pra gente como era a sua vida antes do pacto. Isso, bispo. Antes do pacto, eu era uma pessoa que não tinha visão, né? A minha visão era limitada. Eu sempre achava que a minha vida não ia progredir, que eu sempre ia continuar trabalhando para os outros, né? Eu não tinha uma perspectiva de amplitude para a minha vida, né? E isso me entristecia, porque eu queria conquistar, né? Ter meu carro, né? Comprar o que eu quisesse, e com o salário que eu tinha, isso não era possível. E qual foi o fundo do poço para você? Aquele momento que você decidiu realmente mudar a sua história? Então, o momento que eu decidi mudar a minha história foi quando eu quis colocar as minhas ideias, né? Eu comecei a ver que eu poderia ser uma pessoa melhor, que eu comecei a ter uma visão de grandeza, e se eu continuasse ali, nada ia mudar. E eu deitei minha cabeça no travesseiro e falei, meu Deus, me dá uma direção, porque eu não quero que a minha vida seja assim, anos e anos trabalhando para os outros, sem uma perspectiva de melhora. Foi aí que você firmou o pacto com a palavra de Deus, né? Foi aí que eu aprendi, firmei esse pacto, e através da minha fé, quando eu falei, eu vou conseguir, Deus me deu uma visão, Deus mostrou para mim que eu poderia abrir o meu próprio negócio, né, que não era impossível, entendeu? Aí eu fui, comprei o que eu tinha que comprar, abri a minha loja, montei do jeito que Deus me mostrou, porque Deus me mostrou. Eu tive um sonho que aquela loja ia ser daquele jeito, e eu montei daquele jeito, e hoje, graças a Deus e a minha fé, eu tenho essa loja. Na verdade, eu tenho 2 lojas. Patrícia, e hoje como é que está a sua vida, né? De funcionária você virou empresária. Então, hoje eu já tenho uma vida diferente, né? A gente já tem ido viajar. Eu comprei comprei meu carro, né? 0. E assim, a gente não faz conta, a gente vai no mercado, compra o que a gente precisa, né? O que a gente tem vontade, a gente compra. E graças a Deus e a fé, a gente não vive uma vida limitada. Patrícia, muito obrigada por dividir essa história com a gente. E olha, se você aí de casa também se identificou com a história da Patrícia, se você também tem essa vontade de se tornar um empresário, venha nesta segunda-feira participar do congresso que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. É com o senhor aí no estúdio. Muito obrigado, repórter. Obrigado a Patrícia. Uma mudança completa. Começando no interior,
com paz, com força, com direção de Deus e refletindo na vida profissional. Hoje, uma vida plena, de qualidade, uma vida que realmente condiz com o que está prometido na palavra de Deus. Esta segunda-feira, então, aguardamos por você, clamor pelo fim do luto financeiro. Vamos apresentar a Deus todos os seus lutos, ou seja, tristezas, perdas. Deus vai transformar isso em alegria, em vitórias, e você daqui a pouco estará também aqui participando, quem sabe, de um programa como esse, dando seu depoimento, seu testemunho também. E na oportunidade, a bênção para todos os vendedores. Venha firmar a sua aliança com Deus. Esse mês de junho, último mês do primeiro semestre, será um mês de virada de semestre e de virada também na sua vida profissional. Não resolvem a situação. A dívida milionária, a pressão do agiota cobrando na porta, o banco prometendo tomar o carro, a casa, a falta de dinheiro devido ao desemprego, a empresa a ponto de fechar as portas. Você está assim? Desesperado? Sem saber o que fazer? Existe uma saída para você. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Deus mostrou a saída ao povo de Israel. E nesta segunda-feira, lojista, profissional liberal, autônomo, você que tem ou não uma profissão, saia de onde tiver que sair e venha dar um basta em todo o fracasso que você tem vivido, na maior palestra de prosperidade do mundo. Em 6 horários, tome nota, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas com o Bispo Jean Paulo e 19h30 estarei com você pessoalmente na Avenida Mauro Ramos, 1310. Isso acontecerá em todas as Universal, este clamor pelo fim do luto financeiro com a bênção para todos os vendedores. Esteja com a gente, mas é claro, você que não é vendedor, trabalha em qualquer outro ramo de atividade, é o nosso convidado também. Vamos levantar este clamor, você vai participar da palestra para o sucesso e começar o mês de junho de mão dada com Deus. Se você, inclusive, não tem a nova aliança do pacto, você receberá gratuitamente uma aliança em cor ouro branco com a gravação em hebraico, aliança com Deus. Sim, você receberá gratuitamente esta aliança e, sem dúvida alguma, todas as vezes que você olhar para ela, você vai lembrar do seu empenho de palavra com Deus e Deus com você. Faça como essas muitas pessoas que têm vindo todas as segundas-feiras, têm recebido a direção de Deus, têm prevalecido, têm prosperado, pessoas que têm recebido as inspirações que vêm de Deus, do altar de Deus, e isso vai acontecer com você também. Bispo Jean Paulo recentemente conversou com a Esther. Acompanhe como era a vida dela quando chegou ao congresso, como está agora. Esther, Congresso da Prosperidade para você, o que isso representa na sua vida? Muita coisa, bispo. Quando eu cheguei quebrada, cheguei desempregada, sem expectativa nenhuma de vida, ganhando cesta básica para poder dar o alimento para os meus filhos. Uhum. Então, eu cheguei completamente desesperada, porque pessoas me cobrando, luz cortada, e cortavam água, e cortavam luz, e eu cheguei assim, porque eu saí de um casamento na qual eu perdi tudo. Uhum. E aí, quando eu cheguei no congresso, eu ouvi do homem de Deus, né, recebi uma direção, e ali eu comecei a perseverar e pedia para Deus, Senhor, que o Senhor me mostre. Eu sei que eu tenho um dom. Eu nunca trabalhei na área da beleza, mas sempre gostei da área da beleza. Eu fui bancária dos meus 18 até os meus 40 anos. Enfim, e ali Deus mostrou que eu tinha o dom, que eu poderia ir nessa área. E agora, sem dinheiro, sem nada, não sabia como fazer. Uhum. Eu ganhei de presente, né, para que eu fizesse um curso, e assim eu fiz um curso de salão, bem caro, enfim. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, sou bem próspera. Teve, como o outro testemunho, teve a pandemia. Lá no prédio, onde é o meu salão, foram 8 salões de beleza que fechou na época da pandemia. E eu ali, Deus me honrando. Hoje, bispo, eu trabalhava muito, trabalhava direto. Hoje, eu trabalho 2 dias na semana. Eu optei para trabalhar
quinta e sexta, Deus me honrou, eu consegui me aposentar. Quando, no dia do meu aniversário, 9 de setembro, mandei para o INSS a minha aposentadoria, por incrível que pareça, deitada. Na mesma semana veio o resultado, 15 dias depois, já veio para mim onde era o banco para eu receber. E no outro mês já veio a minha aposentadoria. A moça do banco não acreditou como que eu consegui me aposentar tão rápido. Eu disse, é Deus. Ela assim, olha, isso é um milagre, porque muitas pessoas demoram e ficam, né, querendo receber, e o meu Como é que veio tá a tudo vida rápido. hoje? Maravilhosa, bispo. Hoje eu estou bem, tenho a minha casa, tenho o meu carro, comprei um carro zero, tenho o meu salão, como o que eu quero, né? Visto bem. E chegou enfim, aqui dependendo de cesta básica. totalmente destruída, dependendo de cesta básica. Tua maior riqueza. O Espírito Santo, Deus. Sem Ele, bispo, eu não sou nada e não chegaria aonde eu cheguei, com certeza. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique firme, bem forte para Jesus. Que testemunho forte. Por que você também não toma essa decisão, meu amigo, minha amiga? Há quanto tempo você nos assiste? Por que você também não vem fazer esse pacto com Deus? Deixe de lado os preconceitos, deixe de lado, sabe, todos os pensamentos que você tem tido a respeito da Igreja Universal. Venha provar, venha participar. Sim, venha ver com os seus próprios olhos. Quem sabe você é aquela pessoa que nos acompanha, você vê testemunhos e você fica impressionado, mas Deus quer fazer também na sua vida. Segunda-feira agora, nós esperamos por você nesse 2 de junho, vamos começar esse último mês desse primeiro semestre de mão dada com Deus. Deus pode fazer uma virada na sua vida profissional, na sua vida econômica. Vamos acompanhar agora, conversei recentemente também aqui no altar da Catedral com o senhor Alcides. Veja o que Deus tem feito na vida dele. Alcides, sua vida antes do pacto, sua vida depois do pacto com Deus. Então, pastor, quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 empresas, perdi as 2 empresas, cheguei desempregado, morando num porão, a zero. Não tinha dinheiro para combustível, não tinha dinheiro para transporte. Foi assim que eu cheguei. E através do pacto com Deus, levar as coisas a sério, pegar o que se prega aqui e colocar na prática lá fora, às vezes é complicado, é difícil, mas a gente tem que perseverar. E assim veio mudando, veio transformando a nossa vida. E hoje, graças a Deus, as 2 empresas que a gente tinha, que elas ficaram para trás. Mas a gente conseguiu uma outra, que ela vem há muitos anos já trabalhando no mesmo setor, e Deus nunca deixou faltar trabalho. E a gente veio prosperando, veio crescendo gradativamente. Veio um propósito, a gente faz, veio um impacto, a gente faz, veio mais uma campanha, a gente faz, sem aquela ansiedade de ter as coisas. A gente tem um sonho, a gente tem um projeto, e gradativamente Deus ele vem suprindo para a gente chegar ali. Qual o ramo de atividade da empresa? Eu trabalho com eletricidade. Eletricidade. Sim, senhor. E Deus tem enviado clientes, trabalho, não falta? Eu tenho clientes que já têm há mais de 35 anos, o mesmo cliente, a mesma empresa, e tem muito trabalho mesmo. E graças a Deus, daquele porão que a gente morava, hoje a gente tem um prédio com 5 apartamentos, estamos construindo mais 2 casas para vender. Minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu, e graças a Deus tudo vem prosperando. Quer dizer, passo a passo, Deus vem dando crescimento. Passo a passo. Paulatinamente. Paulatinamente. Mas Ele honra. Honra. É uma escadinha. A gente não pode querer fazer na força do braço. Tem que ser na direção de Deus. E quando Ele dá a direção, às vezes a gente pensa assim, mas essa direção não tenho condições hoje de começar. Começa devagarinho, porque ali Ele vai dando a direção, a gente vai iniciando e Ele vai aparecendo como se não... Aquilo não tem nada. Nos olhos humanos não tem nada. Mas aquilo vai crescendo, gradativamente ele vai crescendo. E cada direção que ele vai dando, vai abrindo um horizonte para a gente. Que aquilo vai dar certo, e se ele colocar outro projeto no coração da gente, vai dar certo também. É assim que a gente tem sido abençoado. E eu pergunto para o senhor, seu Alcides, qual a maior riqueza do senhor?
aí é muito diferente. Porque a maior riqueza, pastor, é o Espírito Santo. A maior riqueza, a pessoa ela pode ter tudo, dinheiro, posse, ter viagem, ter bens, ter carro de luxo, mas sem o Espírito Santo ela não tem prosperidade. Ela tem bens, ela tem material. Porque o Espírito Santo, ele, todos os dias, ele vem até a gente, ele sustenta a gente, ele dá a direção para a gente, ele fortalece a gente nas dificuldades e a gente não para. A gente tem paz, mesmo nas lutas, a gente coloca a cabeça no travesseiro, dorme, no dia seguinte tem uma direção e vem a palavra dele. Eu sempre me apeguei numa palavra e isso eu não mudo, não mudei desde o dia que eu ouvi essa palavra. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ponto. E as demais coisas são acrescentadas. Então, eu não tenho essa preocupação de querer mais e mais, não. Porque esse buscar a Deus, então é minha obrigação buscar. As demais coisas são acrescentadas é por aquilo que eu sou com Deus. Então, ele vem acrescentando. Até aquilo que a gente não pediu, e graças a Deus, Deus hoje tem dado. Tem dado. Amém. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Tá vendo? Deus tem trabalhado na vida das pessoas que se aliam a Ele. O Espírito de Deus inspira, dirige. O Espírito de Deus dá paz, dá tranquilidade para que a pessoa tome as decisões certas. Isso é prosperidade com Deus, uma vida plena, completa. E você vê, não é mágica, não é da noite para o dia, mas Deus tem trabalhado na vida dessas pessoas que têm vindo às segundas-feiras no Congresso da Prosperidade. Vamos agora com essa entrevista que Bispo Jean realizou com a senhora Lúcia. Vamos ver. Seu nome? Lúcia. Antes do pacto, Lúcia, como é que estava a sua vida e depois do pacto com Deus? Era uma miséria total. A gente vivia de favores, eu dependia dos meus pais para comer, porque a gente passava fome. Assim, era uma miséria. Eu vivia pedindo dinheiro emprestado para eles, mas eu sabia que eu não podia pagar porque eu não tinha condições. Trabalhava, começava a trabalhar, logo eu ficava doente, não conseguia, era um desânimo. Era muitas brigas no casamento, na família. Era assim um fracasso mesmo, né? Uma miséria. E depois do pacto? Aí, depois do pacto, eu me entreguei, né, de corpo e alma para o Senhor Jesus. Fez uma aliança mesmo com Deus. Fiz uma aliança e recebi a bênção maior, que foi o batismo com o Espírito Santo. E depois Deus começou a abrir as portas. Antes a gente não tinha onde morar, hoje a gente tem a nossa casa, graças a Deus, consegui construir uma para alugar. Então, assim, Deus tem abençoado, as portas estão se abrindo. Não... Quer dizer, você não tinha onde morar, era uma miséria... Fez uma aliança com Deus, fez o pacto com Deus, colocou Deus em primeiro lugar, recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o Espírito que nos guia, tem guiado vocês à prosperidade. Sim, senhor. Tem uma casa, construiu, já construiu outra para alugar também. Já está alugada, sempre alugada, graças a Deus. E aonde a gente não tinha o que comer, hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Vale a pena, né? Com certeza. Tem valido a pena manter o seu pacto, sua aliança com Deus? Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Tá vendo? Agora é contigo. Esperamos por você. Segunda-feira agora, 2 de junho, se organize, se programe. São 6 horários, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean Paulo, e juntos eu estarei com você no Congresso da Noite às 19h30. Clamor pelo fim do luto financeiro, ou seja, fim da tristeza, das perdas. E teremos a bênção para todos os vendedores. Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro, e isso acontecerá também em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Esperamos por você. Deus abençoe a todos e até lá.